Olá, seja bem-vindo a mais um programa Episódios. Aqui nós exibimos vídeos documentários produzidos pelos alunos de jornalismo como trabalho de conclusão de curso. No episódio de hoje, nós vamos mostrar como funciona a inclusão de cegos, surdos e deficientes físicos no ensino regular, com base na legislação. Além disso, mostraremos se essa inclusão prevista funciona na prática e quais dificuldades esses deficientes enfrentam diariamente. O Degrau para o Acesso, quando as limitações são superadas, é um documentário produzido pelos alunos Daniele Cumpre, Gustavo dos Santos e Matheus Trace. Acompanhe. O Brasil ele promulgou em 6 de julho de 2015 a Lei 13.146, que é conhecida como a Lei Brasileira de Inclusão, também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa é a mais recente que nós temos nesse aspecto. Uma resolução para dizer que o surdo tinha direito a libras, uma outra resolução para dizer que o cego tem direito de usar o braille na escola, um decreto para falar de acessibilidade. Então, na verdade, essa lei, ela traz para um mesmo documento, então ela facilita a utilização disso e, ao mesmo tempo, ela é uma legislação federal, porque a gente tinha alguns documentos estaduais, alguns municipais. Então, a lei, ela traz para um mesmo espaço e ela torna federal. Então, para todo o Brasil, em todas as instâncias, ela está vigorando. Aspectos que não tinham força de lei. Então, eu tinha, por exemplo, uma resolução que recomendava que a pessoa com deficiência tivesse um auxiliar de apoio escolar, por exemplo. Agora ela tem força de lei, então agora a pessoa pode exigir na justiça, por exemplo, que isso seja garantido. Então essa diferença de trazer algumas coisas que eram recomendações para o Estatuto de Lei. Meu nome é Alex Palhares Viana, eu tenho 25 anos, sou deficiente visual, tenho deficiência visual de nascença, glaucoma congênito. Quando Alex nasceu, para mim foi assim, uma surpresa, né? E porque eu também não sabia que eu ia ter um filho com deficiência e ao mesmo tempo você fica assim, muito assustada, porque como que eu vou fazer com essa criança, né? Mas aí eu e meu marido, o que nós pensamos? Cada momento ele vai ser único. Nós vamos nos preocupar com o agora. Amanhã vai ser outro dia. Eu não ficava pensando, será que amanhã ele vai na escola? Será que ele vai andar? Será que vai não sei o quê? Hoje, o que ele pode fazer hoje? O que eu posso oferecer para ele hoje? Então foi assim que nós caminhamos. O começo foi bastante difícil, a gente teve bastante dificuldade para conseguir alguma escola que me aceitasse. As escolas diziam que não estavam preparadas, não estavam adaptadas para receber as pessoas com deficiência, as públicas principalmente, né? E aí a gente teve bastante dificuldade mesmo. Depois a gente conseguiu uma escola que foi onde eu estudei desde o pré até o terceiro colegial. Sim, o capítulo 4 dessa lei, ela tem 3 artigos, o 27, o 28 e o 30, que é todo para garantir o direito da educação da pessoa com deficiência. Esse capítulo, ele assegura que é dever do Estado garantir educação para todas as pessoas com deficiência em todos os níveis, e ele apresenta vários itens dizendo como é que isso deve acontecer. Então, que essa educação tem que ser inclusiva, que essa pessoa tem que ter direito de estar na escola comum junto com as outras pessoas. E aí ele vai dizendo como é que essa escola tem que se organizar, que ela tem que ter acessibilidade, que ela tem que ter auxiliar, que ela tem que ter formação para os professores. A lei vai discriminando cada um dos aspectos para garantir essa educação. Garantir a matrícula de todo esse indivíduo, que não é uma coisa desde sempre, né? Antigamente essa matrícula não era garantida por lei, a escola poderia não aceitar esse indivíduo. Durante o tempo todo, eu sempre tive contato com os professores. Todos os dias eu conversava com o professor. O que eu tinha que fazer, qual material que eu tinha que preparar para o dia seguinte. Os professores me passavam, então existia um envolvimento muito grande. Na época que ele começou a ser alfabetizado em braille, eu fazia tudo na mão.
Tanto é que eu cheguei a ficar com ler, perdi o movimento da mão, entendeu? Porque eu fazia no reglete e punção, não tinha máquina, não tinha nada. Mas existia um movimento para que isso acontecesse entre eu, meu marido, meu filho. E o contato com os professores sempre foi muito importante. Agora, eu falo para você, a questão do envolvimento familiar, ele é muito importante. Então, a gente teve algumas adaptações. Eu passei a ter uma monitora que me acompanhava em sala de aula. Ela era estagiária de pedagogia e ela ficava comigo auxiliando em todo o conteúdo. O meu material didático foi todo feito em braille, então minha mãe me ajudava muito com isso. Ela fazia toda essa impressão braille desse material, fazia adaptações com cola plástica ou com outros materiais que pudessem ficar em alto relevo em caso de desenhos, de gráficos e esse tipo de coisa. E isso fizeram sim, e eu tive essa sorte de ter essa adaptação por parte dos meus pais. Tem uma adaptação da estrutura física, né? Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem condições de ter um piso com acessibilidade, que a gente chama, que é a trilha sensorial ou piso tátil. Então, que vai ajudar esse aluno a se locomover dentro da escola. Dentro da sala de aula, por exemplo, ele pode ter acesso a recursos de materiais pedagógicos em braille, né? Ter acesso a fazer a prova dele em braille. Hoje a gente tem recurso de tecnologia para isso. Então a escola ela tem que procurar se informar do que aquele aluno precisa, né? E garantir que essas condições mais adequadas estejam disponíveis para ele. E o Antônio aqui não tem. A maquininha de braille da escola está quebrada. Aqui nós não temos material dourado, nós não temos o gabarito geométrico, e isso é fundamental para ele. Ele é muito quietinho, presta muita atenção em tudo que a professora fala, tudo que a gente fala na lousa, ele está sempre atento. Ele é um menino assim, concentrado naquilo que ele está escutando, só que a sala é numerosa e muito barulho de criança. Por ele não ter a maquininha, então ele fica isolado. A máquina de braille faz muita falta para me escrever. Há uns 3 anos atrás, eu tive um aluno com deficiência visual em outra escola. Mas na outra escola ele tinha a máquina de braille, ele tinha o material dourado de apoio, ele tinha o gabarito geométrico e a sala era menor, então tinha condições de a gente auxiliar na aprendizagem. A matéria que eu gosto muito de estudar é matemática. Para eu aprender seria muito fácil o material dourado. Mas na minha, eu não tenho como fazer nenhuma avaliação verbal, porque não tem como uma pessoa guardar todo o conteúdo. Agora, no dia a dia, ele poderia responder algumas questões, se ele tivesse como guardar, mas no barulho da sala, com tantos alunos e sem a maquininha, é impossível. Tinha outros professores que me perguntavam a teoria só, e aí eu conseguia fazer com maior facilidade. Que existe a falta de preparo para esses professores ainda. Porque, de repente, você pega uma criança com deficiência visual, você coloca na classe e esse profissional ele não está preparado para isso. Então, eu acho que capacitação, informação, saber por que ele tem essa deficiência, quais as dificuldades que ele encontra, quais os materiais que vão ser necessários para que ele possa acompanhar uma sala de aula. Então, a questão às vezes não é nem o profissional não estar pronto, mas essa capacitação ela é muito importante. Então, isso que falta muito. Eu fiz faculdade, você viu bem pouco sobre a questão da deficiência visual, auditiva ou física, como trabalhar com essas pessoas. Então, eu acho que começa desde aí. Se você tiver uma preparação, um enfoque maior, eu acho que ajudaria o profissional lá na frente. Então, o primeiro dia de aula, ela não veio para a escola. As crianças, enquanto eu fui fazer a chamada, elas começaram a dizer: a Ana Luísa é surda. Ana Luísa é surda. Eu fui atrás do diretor, porque geralmente tem um registro na Prodesp quando um aluno tem algum tipo de deficiência. E aí eu perguntei, não havia nenhum registro dela, de que ela era surda. No segundo dia, ela veio com a avó, com o pai, e aí se confirmou que ela realmente era surda.
E só daí que foi feito o encaminhamento para ela poder ter o atendimento com a interlocutora. E aí foi aquele desespero, né? Porque como assim? Eu não sabia nada de Libras. E aí as crianças foram me ajudando. Durante uns 3 meses, foram as crianças que foram me ajudando. É assim que fala para ela sentar, é assim que fala para ela, assim é banheiro, assim ela quer beber água. Né? Quando ela fazia alguma coisa que não podia ser feita, eles falavam assim pra mim, professora, é assim, não pode. E aí eles foram me ajudando. E aí eu percebi que havia uma necessidade, né? Então assim, eu tenho uma aluna surda, até então a sala não tinha sido atribuída, a aluna não tinha sido atribuída para a interlocutora, e aí eu tive que correr atrás, né? Então primeiramente eu comecei com vídeos na internet. Meu nome é Ana Luísa. O meu sinal é Ana Luísa. A minha idade, 7 anos. A Luísa, eu trabalho com ela desde o ano passado. Foi quando ela se inseriu no estado, no primeiro aninho. E foi muito gratificante trabalhar com ela, porque a Ana Luísa tem a língua materna, a Libras. Porque o pai e a mãe são surdos. Então, trabalhar com ela dentro da rede de ensino foi muito mais fácil, porque como ela já tem a língua dela materna, o trabalho é mais a alfabetização. Então ela vai aprender a ler, a escrever como os outros alunos. A Ana Luísa, ela precisa de um apoio visual, né? Então assim, se eu trago um conto para ler para eles, eu preciso da imagem, né? Hoje nós lemos a Rapunzel, então eu tenho que trazer a imagem da Rapunzel. Como que era? Você acha que é melhor antigamente o ensino ou hoje? Para Ana Luísa, você acha melhor? Eu acho melhor. Por que você acha melhor? Para sua filha. Aqui na escola é melhor porque todo mundo está aprendendo a Libras. E na minha época, não tinha eu, no caso, igual você, a Cristiane, que podia me ajudar, que podia ensinar as outras crianças. Hoje, todo mundo sabe ler, escrever e sabe a Libras também. Então ela vê as atividades todas adaptadas, ela sabe, ela aprende, porque as atividades estão todas adaptadas em Libras. E é muito mais fácil, ela se sente inteligente e eu agradeço tudo que a escola faz por mim. Além do intérprete para interpretar as aulas que ele vai ter com o professor ouvinte, que vai estar fazendo verbalmente, ele tem que ter também acesso a aulas em Libras, caso ele esteja tendo dificuldade para acompanhar o conteúdo, né, que está sendo passado de forma verbal. Uma outra questão é um profissional, né, geralmente também um profissional fluente em Libras e em língua portuguesa, para ensinar o português na modalidade escrita para esse aluno. Porque a língua de sinais ela é diferente da língua oral, na estrutura gramatical dela, por exemplo. Então, para aprender a escrever, o surdo também precisa de um atendimento especializado. Então, isso a escola também deve garantir. Olá, meu nome é Mariana Campos. Sou formada em doutorado em educação especial aqui da UFSCar e também sou professora efetiva do departamento de psicologia também daqui da UFSCar. Sou surda e nasci surda. Foi bem difícil a minha escolarização porque ainda não havia legislação sobre o conhecimento do intérprete, não tinha esse conhecimento dessa área, não tinha conhecimento na área de língua de sinais, a sociedade não conhecia esse profissional também. Eu tive muita dificuldade para achar cursos na área de Libras para serem feitos, para serem oferecidos, e eu aprendi muito com a interlocutora. Então assim, porque eu acredito assim que eu preciso aprender. Se acontecer alguma coisa e a minha interlocutora não vier, né, naquele dia, eu preciso dar andamento na minha aula com a Ana Luísa. Era uma escola regular. Eu era a única surda na sala de aula. A minha escolarização foi do ensino fundamental de 1º a 8º ano e não tinha intérprete. Eu tinha que olhar na boca dos professores, fazer leitura labial para conseguir perceber que eu realmente não entendia tudo. Eu entendia uns 70%, 80% das informações que eles diziam. Eu não conseguia entender tudo. Por exemplo, não conseguia participar das discussões da sala de aula. E eu ficava só olhando para a professora, era bem difícil. Então, é muito importante que o interlocutor ele tenha um trabalho em grupo com o professor.
É importante o professor passar a rotina antecipadamente para o interlocutor poder fazer adaptações, pegar imagens, porque a aprendizagem do surdo ela é feita com imagens, o sinal mais a palavra. No caso da Ana Luísa, a alfabetização, né? Então a professora passa a rotina, eu faço a adaptação na linguagem de sinais e todos os alunos trabalham juntos. Então tem que ser um trabalho muito bem feito em equipe. Eu queria participar das aulas, mas eu não podia. Se o professor me mandava, fala alguma coisa, vem aqui na frente, eu falava não quero. Também já tive nota reduzida por causa disso, eles não tinham estratégia adaptada para mim. Isso me incomodava bastante, entendeu? Porque eu sabia o conteúdo, mas eu não sabia como dizer. Se tivesse um intérprete, ia me ajudar a falar o que eu precisava, mas eu não tinha isso. A grande dúvida também é se o aluno não é alfabetizado, não conhece a língua portuguesa escrita, como trabalhar se ele é surdo, né? Então essas são as grandes dúvidas e as grandes preocupações que os professores têm, principalmente nos anos iniciais. E quando chega lá no 5º, 6º ano, também é uma preocupação muito grande. Peraí, ele usa Libras, ele não está escrevendo o português adequadamente, como eu devo proceder? É normal, não é? Então essa é a grande dúvida dos professores. Sempre quando a gente vai dar esse apoio para eles dentro dos horários de HTPCs, dentro das escolas, eles sempre falam que eles não estão preparados para receber esses alunos, né? Então isso é uma fala deles, não é o que a gente talvez ache ou não, né? Eles simplesmente requerem mesmo a nossa assistência, a nossa atenção, porque eles falam que eles não estão preparados mesmo. Primeiro, o professor tem que conhecer o seu aluno, saber qual a deficiência que ele tem, qual a dificuldade, né? E para depois ele poder ajudar. E existe também assim, algumas questões que você pode trabalhar com outras crianças, para você socializá-lo e fazer com que essa criança participe de diferentes atividades. A partir daí, você então vai incrementando novas atividades, novos materiais e fazendo com que as outras crianças também entendam a dificuldade do seu amiguinho. Entendeu? Eu acho que deve começar mais ou menos por aí. Com os amigos. Eu tenho muitos amigos. E eles pensam, eles me ajudam muito a estudar. Isso aí, eu sou muito inteligente. Falta muito diálogo do professor com o deficiente. O professor muitas vezes acha que sabe o que o deficiente precisa, mas não conversa com ele. Então eu acho que o ensino evoluiu sim, mas a gente tem muito para crescer, muito para melhorar ainda. Último ano de faculdade, eu pedi para a coordenadora do curso, eu quero que a minha defesa do meu TCC tenha um intérprete. Porque é a primeira vez na vida que eu vou ter essa experiência, eu quero um intérprete junto. A coordenadora me respondeu, quê? Você quer um intérprete? Não aceito. Mas você já aguentou 3 anos. Não pediu nenhum intérprete, agora vai pedir intérprete? Não. Você vai, da mesma forma que você entrou, você vai sair. Você vai defender sem intérprete. Muito magoada, muito mal com isso. Meu nome é Lauro César Mouro Xamã. Eu faço parte da equipe da Seleção Brasileira de Estrada e Pista para ciclismo. Eu tenho uma deficiência que chama pé torto congênito. Eu nasci com o pé esquerdo virado para o lado de dentro. No caso do deficiente físico, se a deficiência for só física, se ela afetar só o aspecto motor, a adaptação ela é mais estrutural, né? A adaptação arquitetônica que a gente fala, que é ter rampa, ter o banheiro adaptado, ter a sala de aula acessível para que a cadeira de rodas dele possa entrar. Se ele tiver outros comprometimentos motores, por exemplo, dos membros superiores, aí ele precisaria de tecnologia assistiva para aprender a escrever. Então, às vezes, um computador com uma ponteira. Então, vai depender muito do caso. Mas, geralmente, são adaptações mais estruturais, porque daí ele tem a parte cognitiva preservada e ele aprende como os outros. Eu nunca tive problema nenhum, assim. Eu sempre consegui fazer todos os esportes, graças à minha mãe, sabe? Sempre me incentivando. Claro, com uma dificuldade, corria meio mancando para jogar futebol. Hoje em dia eu me limito de fazer algumas coisas mais por precauções mesmo, porque eu sinto um pouco de dor no tornozelo. Sempre normal, assim, eu sempre tive muita amizade com meus professores de educação física, eu sempre gostei de fazer muita coisa, sabe? Sempre gostei de jogar futebol. Sempre fui um cara do esporte, assim, natação, eu era metido a querer saber nadar. Tudo eu era metido a querer fazer, sabe? Eu gostava muito das aulas de educação física.
Sempre participei do time da escola, participei de jogos escolares, sabe? E meus professores me colocavam em todas as atividades, sem problema nenhum. Meu nome é David William Sostino. Eu vou fazer 13 anos. Quando eu nasci, eu tive uma paralisia. Eu vou na sala de recursos para deficientes visuais. Na sala de recursos, a professora Cris me ajuda nas tarefas, nas provas. Na verdade, a gente tem que saber o nível que o aluno se encontra, saber em que momento ele está em nível de aprendizagem, para poder, a partir daí, conseguir adaptar melhor o currículo. Aí daí a necessidade de o professor da sala comum estar sempre em contato com o professor da sala de recursos, para que os dois deem suporte adequado para o aluno. Desde que você tenha um profissional empenhado em fazer essa diferença. Porque se for para ir numa sala de recurso, mas você não fizer o diferencial, porque não deve ser feito a reprodução da escola, da sala de aula, do que você faz todo dia. Você tem que preparar um material diferente, você tem que dar uma aula diferente, entendeu? Você tem que fazer o que a criança não conseguiu entender na sala de aula, na sala de recurso, isso tem que ser proporcionado a ele. Então você precisa encontrar uma pessoa que ela esteja disposta a fazer essa diferença. Nós temos profissionais, sim, que têm essa disposição, mas para que isso aconteça, realmente, esse profissional tem que fazer essa ponte. É o profissional que vai fazer a diferença. Bom, eu tenho um cuidador que se chama Victor. Ele me ajuda na escola, né? Ele vai no refeitório comigo, na biblioteca. Ele me leva, às vezes, até na sala de informática. Meus amigos, eles são bagunceiros, mas tem vezes que eles me ajudam muito. Tá? Se tivesse uma pessoa que me ajudasse na sala de aula, seria muito melhor. Quando eu crescer no futuro, eu quero ser médica. Eu gosto muito de ler, eu gostaria de ser muito escritor de livro em braille. Por causa da natação, eu acabei gostando dessa parte esportiva e resolvi tentar fazer essa faculdade de educação física, que eu acabei começando um ano depois do término do terceiro colegial. Eu pensei, como será o meu futuro? Como eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar junto com o computador, não vou precisar ter relação com as pessoas, então com o computador é melhor. Pensei em fisioterapia. Falei, mas não, tem que se relacionar com o paciente, melhor não, vou encontrar barreiras. Pensei em pedagogia, professora de surdos. Pensei, não, as disciplinas, vai ter disciplinas de humana, vai ter aquela coisa dos professores que eu já estava traumatizada anteriormente. E aí eu escolhi sobre ciência da computação mesmo, fazer o quê? E aí me formei. Essa lei, inclusive, a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz um item específico desse aspecto. Ela diz que é terminantemente proibido cobrar qualquer tipo de valor a mais pelo fato da pessoa ter deficiência. Não existe nenhuma exceção, é para todos os segmentos municipais, estaduais, federais ou privados, em todos os níveis, da educação infantil à pós-graduação. E aí foi quando eu ingressei em Florianópolis, que abri o processo seletivo para mestrado, e aí eu me foquei nesse objetivo também, porque era para surdos, a prova era adaptada para surdos, tinha intérprete, tinha professor ouvinte, tinha professor que sabia a língua de sinais, tinha surdo doutor. E aí eu falei, não, eu vou para lá, eu vou para Florianópolis, fiz a prova. Primeira vez que eu fiz a prova em língua de sinais, eu nunca tinha feito antes prova com a minha língua em Libras. E aí fiz entrevista em língua de sinais, passei muito feliz. Minha orientadora era surda, primeira vez, gente, um orgulho. Até tentei começar a estudar de novo, comecei uma faculdade ali na Uniara mesmo, só que acabei abandonando por conta das competições. O ano passado eu não estava dando conta assim de estudar e competir, então eu tive que meio que abortar. É um sonho que eu tenho, me formar também, acho que em educação física. Então eu acho que um dos desafios é a quantidade de alunos na sala, né? Os professores relatam muito isso, né? Falam realmente que seria melhor uma inclusão. A inclusão seria melhor se realmente tivesse menos alunos na sala, daria para se trabalhar melhor, né? E que realmente tivesse mais
professores, né, interlocutores, mais professores da sala de recursos para poder estar atuando junto às escolas, né? Acho que essa é a grande necessidade. A criança que chega aqui, chega na escola para aprender, ela tem o mesmo direito que qualquer outro aluno que esteja aqui, né? E isso precisa ser garantido para ela, não só porque é lei, mas porque é direito dela, né? Como pessoa, como cidadã, como criança. Então, assim, eu não me acho no direito de não oferecer para ela o ensino que eu ofereço para os outros. Eu penso em duas coisas, em vontade e informação. Falta difundir mais informação de como lidar, como promover essa acessibilidade e essa inclusão, e falta vontade para que se faça isso. Eu acredito que o ser humano hoje em dia tem que ter a mente um pouco mais aberta, porque a inclusão, ela está aí, ela está no papel, mas o que falta hoje em dia é a pessoa, digamos, ditas normais, ter um pouquinho mais de amor no próximo, porque hoje em dia não tem isso. Você vê um cadeirante na sala, até mesmo o próprio professor não acredita que esse aluno possa ter um avanço, entendeu? E ele só vai ter um avanço se o professor mostrar que ele quer ajudar esse aluno. Mas é muito importante ela vir conversar comigo, me contar uma história da casa dela e eu entender o que ela tá falando, pra mim não tem preço. E com os pais também, né? Porque quando eles vêm até aqui, eu preciso saber cumprimentá-los, preciso saber recebê-los, mesmo que eu não domine muito, mas um pouco eu preciso saber. Eu acho que no grupo dos meus amigos que eram um pouco mais jovens, mais adolescentes, mais crescidos, percebi que no momento da paquera eles começaram a perceber a diferença da minha voz, por exemplo, e começaram a zombar, assim, começavam a pensar que eu não tinha capacidade de algumas coisas, que eu não era inteligente como eles, porque não me chamavam para fazer trabalho junto, com eles, por exemplo. Então eu acho que aí começou o problema, eu acho que piorou no colegial. Aí piorou muito, porque era nítido a questão do preconceito. Então, eu acredito que o preconceito acho que está em cada um, sabe? Acho que, como eu posso dizer assim, está na cabeça das pessoas o preconceito. Eu acredito que os jovens, a maioria, hoje em dia tem bem menos preconceito com tudo, né? Eu acho que hoje em dia o nosso país é um país bem aberto. Eu acho que se pode falar de muitas coisas. Não é porque ele está numa cadeira de roda e faz isso e aquilo. Às vezes ele é igual ou tão bom ou até melhor do que outra pessoa que não tem deficiência nenhuma. Então, o preconceito acho que só existe também, além da falta de conscientização, né, dessa conscientização constante, é a falta do conhecimento mesmo, porque a gente acho que só tem preconceito de coisas que a gente não conhece, não sabe, né? Então, eu acho que as crianças só sofrem isso porque a maioria das pessoas não sabe do que elas são capazes, né? Até onde elas podem ir, até onde elas podem chegar, né? Então, acaba desmerecendo a criança e gerando todo esse preconceito que a gente vê. Deus confiou a mim teus segredos, tudo do teu coração, pra que eu possa